Bom, Wesley, hoje acho que eu vou ter que fazer a introdução, né? Sério? Tudo bem, Vamos vai lá. lá. Eu vou Hoje deixar. vamos lá. Olá e bem-vindos ao Plano Talks, o podcast da Plano Consultoria, que busca ver o invisível, ouvir o inaudível e falar daquilo que não é dito no mundo da gestão. Nesse episódio, a gente vai estar falando aqui sobre novas experiências em PMO. Quem vai estar com a gente aqui é um consultor, parceiro da Plano, com quem temos vivido aí novas experiências nesse mundo de PMO. Plácido, Neto, né? A gente tem o costume aqui de você começar se apresentando, né? Contando um pouco aí da sua história. Então, deixo a palavra com você. Ao nosso lado está aqui, pela primeira vez, eu o apresento como, né, o apoio aqui, Wesley. Isso aí. Então, Eu, tamo eu, junto. sou, eu sou o co-host hoje. Celebridade, né? Subcelebridade. Ele é a celebridade do dia. Não, gente, olá a todos. Meu nome é Plácido Flaviano Curvo Neto. Sou pai de 3 meninas, Ana Carolina, Helena e Letícia. De formação, sou engenheiro civil e sou especialista em planejamento estratégico e gestão. Mais ligado para ações governamentais, que a minha especialização foi ligada ao desenvolvimento regional. Tenho muita experiência também na parte de sistemas, né, ligadas também ao planejamento e à organização de ações que precisam de planejamento estratégico, né, de como que a gente vai organizar redes. Principalmente, a minha atuação foi no Ministério da Saúde, né, tanto na parte de planejamento quanto na parte de desenvolvimento de sistemas. Mas também tenho experiência em vários outros setores, né? Nas Nações Unidas, já trabalhei em diversas agências, né, como Unesco, OPAS, UNOPS, né? Então, tenho várias experiências também com organismos multilaterais, né? Mas sempre nessa pegada de planejamento, de PMO, né, e sistemas ligados a esse tipo de atividades. Então, esse combo aí que eu acabei desenvolvendo durante minha vida profissional. E tenho empresa também, né? Eu tenho há 20 anos a minha empresa, né, a Manato Soluções, que apoia os clientes também na organização de planos e também nos sistemas que eles precisem para poder fazer a execução desses planos. Bom, eu acho que como primeira pergunta aqui para você, dentro do nosso contexto aqui dessas novas realidades de PMO, eu acho que vale a pena você contar um pouco para a gente o que tem sido essa abordagem, né, de PMO, onde a gente entende o contexto, né, e constrói algo de fato customizado. Ou seja, a gente viveu isso há pouco tempo, né? E eu acho que tem elementos aí que vale a pena você nos contar um pouco para quem está nos acompanhando poder entender, né, o que é, o que houve aí de inovação, uma vez que PMO é algo que já quem é da área de gestão, de projetos, não é um termo distante, né? Chamado de escritório de projetos, escritório de gestão, né? Tem várias formas de chamar, mas acho que vale a pena ouvir de você, então, o que é isso, né? Ou seja, entender esse contexto e construir algo de fato customizado. O que você traz aí para a gente? Não, assim, o que eu vejo, assim, nas organizações governamentais em geral, né, a gente tem uma perspectiva das próprias organizações acharem que sabem o que precisam, e não necessariamente isso é verdade, né? Que você tem um trânsito muito grande dos decisores, né, pela própria dinâmica, né, dos governos e tudo, e às vezes eles chegam com demandas que não foram bem pensadas, bem planejadas, apesar de você ter todos os planejamentos institucionais, né, que por força de lei a maioria dos órgãos tem que ter, mas não necessariamente a equipe que está à frente do desenvolvimento e separação dos projetos, eles alinham esses projetos a esse planejamento, e não necessariamente esses planejamentos necessariamente estão de acordo com o que eles precisam de fato, né? Então, a gente partir para desenvolver um PMO fazendo essa averiguação do que de fato é necessário, né, para pensar junto com eles as necessidades, né, de descobrir
conversando com vários atores, né, com vários patrocinadores para entender o contexto e daí você começar a desenvolver o que é necessário, aí você tem um ganho de efetividade muito grande, né? Porque você, de fato, vai fazer uma transformação que é eficiente, né? Que é aquilo que é necessário naquele momento. Não da cabeça de um decisor, de um grupo específico, mas você sai de um ambiente em que você tem uma cocriação, você cria em conjunto com o parceiro, né? Toda a estratégia de desenvolvimento desse PMO, né? Mas assim, só por curiosidade, como é que isso é feito? Esse processo de... Porque você falou uma coisa interessante que é assim, eu preciso compreender o contexto, né? E cada organização tem o seu, isso é inerente. E como é que é esse processo de compreensão do contexto? Como é que você executa isso? Sim, várias técnicas, né? De você ter um sense make, né? De você ouvir, até mesmo design thinking, e você ter conversas de escuta ativa com eles, né? Com os parceiros e nas suas diversas manifestações, para poder compreender essas necessidades. Porque, assim, uma coisa é a pessoa saber o que quer, outra é ela achar que sabe o que quer. E outra é quem está auxiliando nesse processo entender todo esse processo, né? Tanto de se de fato o que a pessoa quer faz sentido, né? E pensar isso junto com ela, mas partir de um princípio, de um contexto comum. Então, por isso que é muito importante você ter essas técnicas, né, de escuta ativa para poder, de fato, capturar todas essas necessidades que se tem, né? Então, você faz dinâmicas disso, né? Você entende o contexto, você faz um storytelling, que você tem lá os direcionadores, o que se precisa ser feito, como que você vai vencer os maiores desafios daquilo e o que de fato se quer. E o que é possível você fazer dentro de um conceito que a gente tem que aplicar, que é de você ter ganhos rápidos e ciclos curtos, né? Que hoje em dia, né, mais do que nunca, você precisa estar ganhando o seu público, ganhando seus patrocinadores com resultado, né? Mas resultado que faça sentido. E para esse resultado fazer sentido, você partindo de uma escuta ativa e co-criando, todo o grupo de decisores se sentem partícipes do processo, né? Eles sentem proprietários de todo aquele processo. Diferente de você chegar, analisamos aqui o seu contexto e é isso aqui que a gente acha. Não, vamos fazer junto, né? Vamos escutar vocês, vamos pensar em conjunto, para no final a gente ter algo que faça sentido para todo mundo. Porque é muito bom você ter uma visão externa, óbvio, mas você não pode jamais esquecer que cada instituição, como o Wesley falou, tem suas particularidades. Então a gente precisa também respeitar esses contextos individuais e capturar isso com todas essas técnicas, né, que a gente tem. E daí você consegue determinar um plano de ação, né? Para cada projeto, para cada equipe que você faça esse processo, você pensa um contexto, né? E daí você faz um planejamento e define quais projetos vão fazer sentido para atender aquelas demandas que você levantou nesse processo de escuta ativa. Então quer dizer que acabou aquele tempo em que chegamos, assumimos o PMO e a partir daí a gente tem a nossa coroa de rei. Exatamente. Que a gente manda, todo mundo obedece. Ou seja, você está dizendo que como consultoria, você senta com seus clientes e desenha o que esse PMO vai estar fazendo? Isso é verdade? Isso existe mesmo? Existe. Temos experiências, né, em conjunto disso. Mas isso é um processo fácil? Não é fácil. Não é fácil porque, assim, tanto as pessoas que naturalmente já trabalham no escritório de projetos têm essa questão, não, eu tenho autoridade, né? Então eu vou dizer que essa é a direção. O que não é efetivo, né? Porque você vai encontrar resistências, né? Então, se você não parte desse processo de cocriação em que você divide, que assim, quem tem a expertise, quem tem a experiência, né, quem tem a técnica, o conceito, ele é uma peça dessa engrenagem, né? Porque ele sabe como conduzir o processo. Mas o negócio não necessariamente, né? E muitas vezes, a maioria das vezes, você não tem, né? E uma consultoria de PMO, ela tem que ter essa flexibilidade e reconhecer que ela não vai conhecer o negócio de cada um dos seus clientes a fundo. Então, ela precisa trazer o cliente junto, né? Precisa trazer as pessoas, tanto quem encomendou o PMO, né, ou a mudança do PMO, quanto as outras pessoas atingidas pelo PMO, para eles entenderem esses novos métodos que estão sendo aplicados, né? De você
ter uma visão diferente do que é um projeto, uma visão diferente do que é um PMO, porque, via de regra, você parte do princípio que você tem um projeto, tem um cronograma, tem escopo, tem orçamento. Tá tudo ok? Beleza, tá tudo certo, né? Tá, mas está entregando o quê? Né? Não sei, mas eu sei que está tudo lindo aqui, ó. Meus indicadores estão tudo ok. Está tudo planejado. Está tudo planejado, estamos executando bem. Tá, mas e aí? Entregou o quê? Está planejando bem. Nunca entreguei no prazo, mas estou planejando bem. Né? Exatamente, né? Ou até que entregue no prazo, mas o que você está entregando, né? Sem pedir um orçamento a mais. A gente, assim, na minha experiência, principalmente assim, no Ministério da Saúde e em outros locais, você tinha alguns projetos que a gente sabia que não fazia sentido. Mas, por questões políticas e de outras ordens, você tinha que executar. Entregava o projeto no prazo, entregava o projeto no escopo, o escopo direitinho. Orçamento era difícil você não estourar, né? Mas você entregava. Mas aí, no final, você tá, e aí? Então, a gente trazer também um pouco esse conceito de benefícios é muito importante, né? Beleza, você parte de um plano, esse plano ele tem que enxergar esses benefícios que você quer atingir para a organização, e esses projetos eles têm que entregar esses benefícios em ciclos curtos, para você ganhar também os decisores, que os patrocinadores eles vão ficar cada vez mais engajados e também cobrar o engajamento de todas as outras equipes envolvidas a partir do momento que ele vê o resultado e entender para que é aquilo, né? O que a gente está querendo? Não, você está querendo esses benefícios aqui. E não simplesmente um projeto isolado que está lindo no papel, mas e aí? Né? Você vai construir um hospital, mas está no lugar errado, não tem as especialidades que aquela região precisa, você entregou o hospital dentro do prazo, o custo foi razoavelmente entregue, está lindo, só que não entregou o benefício esperado, que era de trazer uma qualidade de vida, de saúde melhor para aquela população no local. Por quê? No caso que a gente falou aqui, você não conversou com a comunidade, você não trouxe junto desse planejamento o que de fato aquela comunidade precisa, em questão de especialidade, em questão de quantos leitos você vai precisar, quais serviços de saúde você vai precisar. Então, você precisa ter esse engajamento para poder, de fato, entregar o benefício que você precisa. E não simplesmente entregar um projeto frio que faz sentido só do ponto de vista de você estar acompanhando ali na planilha. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está trazendo uma provocação muito interessante, que é assim, é basicamente a ambiguidade entre desempenho e resultado, que é mais ou menos assim. Aqui no Brasil, o que vingou no começo... Veja, a gestão de projetos no Brasil é algo que vem na década de 90, que começou a se consolidar, né? Tinha gente que fazia isso antes, mas a consolidação, ali, meados da década de 90, então é algo relativamente novo. E, assim, o que colou, né, vamos dizer assim, o que é fácil, entre aspas, de fazer, é olhar para o desempenho, que é o que você está falando. O desempenho é o quê? Fiz o cronograma, para dar previsibilidade, aquela palavra mágica que todo mundo gostava de falar na época, né? Eu vou dar previsibilidade. Em oposição ao que você está dizendo aqui de independente, obviamente que eu preciso ter o desempenho, não estou dizendo para jogos fora, não estou falando isso, mas em tese eu teria que dar um olhar maior para resultado. E aí eu vou trazer um exemplo, talvez para elucidar e ouvir de você, porque você trouxe uma provocação importante. A Plano já teve um trabalho anterior com uma empresa de energia. Não vou dizer o nome aqui da empresa, mas é uma empresa de energia. E eu lembro quando nós tínhamos reuniões com a diretoria dessa empresa de energia, e era muito curioso porque enquanto nós, no PMO, estávamos preocupados com o cronograma, né, o orçamento, né, o escopo dos projetos dessa empresa de energia, a gente percebia, e só foi cair a ficha, vamos dizer assim, muito tempo depois, que a preocupação da diretoria era completamente outra. Era assim, eles tinham... As empresas de energia têm indicadores próprios, né? Como DEC e FEC. DEC é a duração da falta de energia e FEC é a frequência que você tem queda de energia. E eles precisam reduzir DECs e FECs, né? Eles não estavam nem aí. Cronograma... Vem cá, esse projeto, por acaso, está me ajudando com o meu DEC e meu FEC? Porque eu sou avaliado pelo meu DEC e meu FEC. Eu não sou avaliado se o projeto está no prazo. E a gente ficava ali batendo cabeça com... Mas o seu projeto está no cronograma, mas esse projeto não contribui. E essa é a provocação um pouco que você está trazendo, né? Então é legal você explorar isso um pouquinho mais, porque parece ter muito valor isso aí, né? Não, exato. Que assim, como você falou, traz a previsibilidade, né? Você acompanhar o desempenho, né? Só que você... É um falso acompanhamento disso, né? Um falso controle disso. Porque, como o exemplo que você deu, a diretoria ela estava bem ciente do que ela precisava, né? E ela já traçou a meta ali.
olha, meu DEC, meu FEC precisa diminuir. E ela podia até dizer uma meta em, sei lá, 50%, que seja. DEC e pelo menos 25% FEC. O exemplo que eu dei, né? Se a sua orientação é essa, seu planejamento ele tem que prever projetos que vão impactar aquilo, aquele resultado. Ele tem que entregar aquela meta ali. Então, por isso que você tem que ter uma cadeia de planejamento e execução de projetos e processos que vão, de fato, trazer o resultado que você quer naquelas metas que você desempenhou, que faz sentido para a organização. Então, o exemplo que você deu é perfeito. Adianta eu produzir, sei lá, uma subestação abaixadora em um local que não tem nada a ver? Você vai entregar o cronograma, vai entregar tudo ok, só que atingiu ele de alguma maneira sensibilizou aquela meta ali? Não. Então foi inútil? Mais ou menos, né? Você gastou tempo, gastou dinheiro e não entregou o que se quer. Então, isso, quanto maior a organização, isso é uma coisa que se perde muito, sabe? Tanto a parte do planejamento, que você faz um planejamento que não tem muito sentido, como quais projetos estão sensibilizando aquilo. A gente vê muito isso, porque como esses planos, principalmente de organismos governamentais, eles são força de lei, muitas vezes você faz a passando, né? Você não tem uma profundidade grande no pensamento, muitas vezes, das metas, né? Apesar de muitos planos são bem feitos, né? Só que os projetos que vão sensibilizar esses caras, que são de fato o resultado que você quer, que você colocou no seu plano, eles não têm interligação. Você tem alguns projetos que são pessoais. Ah, não, eu quero isso aqui por uma razão XYZ. Tá, mas como que isso conversa com o seu DEC FEC? Não sei. Então, isso é interessante a gente trazer, né? Você trouxe uma palavra que não é nova, mas benefício. Né? E conectando até com essa última pergunta do Wesley, esse benefício quando você está levantando, basta eu aqui com a minha equipe do PMO chegar aos benefícios ou eu tenho que envolver realmente quem vai colher para ouvir dele e aí sim tirar esse benefício? Ou seja, como é que, como PMO, a gente pode buscar encontrar os verdadeiros benefícios, né, que vão ser entregues com um determinado projeto? Isso é excelente. Assim, como é que eu enxergo? PMO hoje ele tem que ser um local em que as pessoas enxergam como um grande condutor de resultado e de como a gente vai chegar nesses resultados. Então, eles têm que ser a fonte disso, né, da conversa, do alinhamento. Um facilitador, um habilitador. Exatamente, um habilitador desse processo, que não é fácil. Eu falei que, né, parece que é super fácil. Não, é complexo, né? Porque até a cadeia de resolução de um benefício não é direto, né? Ah, eu quero um benefício A, mas para o A eu tenho que ter vários outros benefícios estruturantes ou de resultado que vão construir o caminho crítico para eu conseguir entregar aquele benefício. Como é que eu mapeio isso? Eu tenho que escutar. Eu tenho que realmente trazer a organização para dentro do PMO e não muitas vezes o inverso. Não ser só, né? Sim, apesar de que a gente sabe que, né, a hierarquização ela é presente, ela vai existir, sempre existiu e sempre existirá, mas quanto mais você horizontalizar esse processo de planejamento e o PMO como sendo o núcleo facilitador disso, é sucesso, né? Que as pessoas elas têm que ter tranquilidade. Não pode ser, tem que fazer isso para o PMO. Não. Estou com um problema, estou com uma dúvida, vou procurar o PMO que vai me ajudar. Então, acho que esse que é o caminho, né? Você tá de portas abertas, você ouvir toda a organização, você propor, ter metodologias claras, né? Você desenvolver uma metodologia institucional e essa metodologia institucional também ela ser co-criada, né? Para ela ser aceita, porque se cada das pessoas elas simplesmente tiverem que engolir a metodologia, você vai ter muito mais resistência, né? Agora, se você fez todo um processo de mudança cultural que envolveu o máximo de pessoas possível, você vai ter naturalmente uma aceitação porque as pessoas se sentem proprietárias daquele processo, né? E enxergam o que vai dar aquilo, né? Porque cada um, se não conseguir enxergar a sua microtarefa ali, como que aquilo impacta o grande, você vai ter um desânimo daquele colaborador, né? Tá, por que eu estou virando essa chave aqui? Não, você está virando essa chave que o DEC e o FEC vai diminuir. Ah, como? Porque aqui, ó, a cadeia de benefício aqui, ó.
Então, ter isso claro, né, e essas determinações sendo de visão clara para toda a organização também é um grande plus, né, porque você tem o caminho, né, você tem o planejamento às claras. Né, então, as pessoas que tiverem interesse, elas vão conseguir ver toda a construção, né, do planejamento institucional, quais os projetos e processos, como é que elas interagem com aquelas metas e como que aquela microtarefa do cara está influenciando. Então, isso tudo traz muita robustez a esse processo de planejamento e execução para entrega de benefício. Porque, assim, eu vejo que não tem outro jeito de você tratar PMO, tratar projetos, tratar processos, do que não ter claro o que você vai entregar no fim do dia. Tá, para que você está tendo todo esse esforço de dinheiro, de tempo, né, de capital humano, né? O que você está entregando? Então, se isso não estiver claro, eu acho que é um sinal que tem uma coisa muito errada, né? Sabe, a curiosidade que você me suscita com esse comentário que você fez é assim, você disse que o PMO ele assume um papel um pouco diferente do tradicional, ele se torna um grande habilitador dos resultados, né? Legal. Fez sentido. E aí eu fiquei me perguntando que conhecimentos ou capacidades que esse PMO tem que ter, que não me parece que são as tradicionais, né? De só ficar olhando para cronograma, eu sei, o meu SPI, né, do meu projeto, o meu CPI do projeto, né, aqueles indicadores. Mas soa como assim, eu preciso ter outras capacidades além daquelas tradicionais que já estão instaladas, né, em grande parte dos PMOs de tudo que é lugar. E que capacidades são essas para você poder ser esse fio condutor, né, esse habilitador? Né? Sim. Eu acho assim, algumas a gente citou aqui, né, mas assim, de uma forma geral, acho que você precisa ser muito mais próximo às pessoas do que às técnicas propriamente ditas, né? Você trazer mesmo a pessoa, você ter uma sensibilidade, você ter uma grande capacidade de interação com as pessoas, né? Você ter o que eles chamam de people skills, né? E todas as técnicas que a gente tem modernas disso. Como a gente falou, né? Storytelling, design thinking, sense making, tem várias dessas técnicas que a gente tem que implementar e você tem que ser capaz de fazer as leituras de expressões, né? de comportamentos que você vai saber se a pessoa está ou não à vontade, se ela concorda ou não. Então você tem que ter esse feeling, né? Ainda precisa do nerd, né? Que olha, que, né? Como você falou, a gente ainda vai ter que acompanhar cronograma, a gente vai ter que acompanhar dinheiro, né? Então precisa. Mas você também precisa ter pessoas que estão mais voltadas e são mais eficientes nessas dinâmicas que envolvem as pessoas, porque dali que você vai tirar as aspirações, as necessidades, e principalmente daqueles que são antigos da casa, vamos dizer assim, seja no caso governamental, os servidores, né, que já acompanharam muitos governos, muitas equipes de gestão, ou em grandes empresas, as pessoas que são da casa há muito tempo. Então, eles têm uma sabedoria retida ali, um patrimônio, né, de conhecimento, mas que não necessariamente, justamente porque aquela pessoa sentir que você arrancar aquilo dela no bom sentido, né? Então você tem que saber ter essa negociação. Então você tem que ter skills de negociação, skills de interação humana. Eu enxergo o PMO moderno como uma coisa mais quente, né? Uma coisa mais assim, de você trazer o conforto, de você reconhecer o trabalho, e daí você consegue destravar o conhecimento e trabalhar junto com os gestores e junto com os trabalhadores, os colaboradores que de fato vão desempenhar o trabalho para poder atingir os resultados, né? Neto, me vem aqui aquela cena clássica. Acabei de entrar no PMO, ganhei um broche. Tem broche? Nunca tem. ganhei isso aí. Distintivo, né? PMO Officer. E dentro da empresa todo mundo me adora. Né? Tem isso também? Na sua frente, também, né? Na sua frente, né? Na sua frente. É o cara. Agora, entrou numa reunião com a diretoria e é onde eu tenho que, como PMO, demonstrar o que eu fiz. Eu acho que você está dando um caminho para me salvar. Sim. Isso é verdade? Ou seja, eu consigo hoje, então, dentro desse cenário novo de benefícios, de people skills, de sense making, ciclos curtos, acreditar que eu posso redesenhar aquele PMO que eu estava acostumado e que a gente via, né, nas
e ainda vê em Sim. muitas organizações, ou seja, a gente está vendo um caminho de salvação. Eu acredito que é o único caminho de salvação, sendo bem sincero. Mas não é um caminho fácil. Não é. Né? Principalmente para diretorias que não necessariamente estejam abertas a grandes mudanças culturais, eles podem querer puxar para o escopo, cronograma, orçamento. Não, essa história de benefício não faz sentido, tal. Então, não é um processo fácil, porque apesar de benefício não ser novo, mas eu não vejo no Brasil como uma coisa que é muito utilizada, né? Essa gestão por benefício. Agora está aumentando bastante, tudo, as pessoas estão vendo que é o único caminho, né? Mas ainda tem uma certa dificuldade disso. A gente tem, assim, inclusive nos trabalhos que a gente faz em conjunto, que falam, não, mas a minha diretoria quer ver o cronograma. Não, mas a minha diretoria quer saber o orçamento. Foi como sempre fez. Exato, porque é a zona de conforto. Assim, a falsa previsibilidade de controle, né? Quer dizer então que se eu tenho 20 projetos, 18 deles estão no prazo, no preço, entregando. Estou bem. Será que está mesmo? O que você está entregando com esses 18 projetos? Né? Às vezes, os 2 que estão piores, né, nesses quesitos tradicionais de avaliação são os únicos que estão entregando benefício. Então, a maneira como você enxerga a sua carteira de projetos, ela é muito importante para saber se você vai ter, de fato, o resultado que você quer. Né? Mas esse grande salto, né, de entendimento, essa grande mudança cultural, é um processo. E, de novo, você tem que ter muita capacidade de convencimento pessoal para poder mostrar. Se a pessoa ela tem uma mente mais aberta, ela é mais tranquila, ela enxerga com mais facilidade, né? Porque, de novo, planejamento, projeto, gestão de projeto de forma geral no Brasil é novo. Então, você tem resistência. Vários lugares onde eu passei falavam, esse negócio de planejamento e gestão de projetos é perda de tempo. Eu prefiro usar esse tempo fazendo do que planejando, preenchendo relatório, entendeu? Então, naturalmente, você tem na base uma coisa que você acha que é um desperdício de tempo. Então, se você ainda sai disso para uma coisa que não é tão tradicional, né, de você enxergar benefício, entregar resultado e não enxergar desempenho, você tem mais esse dificultador. Mas, para mim, é o único caminho. Porque se no fim do dia, no fim da década, no fim do século, você só entrega orçamentos bonitinhos, cronogramas ok, mas não se preocupou com os benefícios, o que você fez? Eu costumo dizer que assim, parece que a gente parece, aí eu queria ouvir a sua opinião, parece que o modelo tradicional a gente trabalha com baldes de tarefas. É mais ou menos assim, eu tenho um monte de tarefa que eu viro assim, ó, em cima da mesa, agora eu vou trabalhar. Estou produzindo tarefas, eu não estou produzindo resultado, eu não estou produzindo impacto. E sabe o que gera no pensamento da pessoa que faz isso? Que já me ocorreu assim, pessoalmente várias vezes. Por que eu estou fazendo isso? Saca? Você está lá, trabalhando, né? Até às 10 da noite, né? Exato. Vira a noite, né? Estou lá com meu balde de tarefas, né? Virei... Nossa, fiz 1000 tarefas aqui. Tá, mas... Qual foi a conclusão disso, né? Qual foi o impacto? Isso é triste, cara. Né? Às vezes você passa uma carreira assim, entendeu? Então, por isso que, de novo, você tendo essa gestão por benefício claro na instituição e você tendo todo esse mapeamento às vistas para quem quiser, você não tem esse pensamento. Beleza, ainda pode parecer um balde de tarefas? Pode parecer, mas essa tarefinha aqui está ligada a essa etapa aqui, que está ligada a esse benefício aqui, que está ligada a esse projeto aqui, que está entregando dentro de um programa um benefício maior. Lindo, volto para casa feliz. Saca? Mas você acha que isso acontece? Outra reflexão. Talvez isso aconteça, porque assim. Eu vejo assim dois. Deve ter mais, mas eu vejo 2 principais tipos de gerente de projeto hoje em dia, né? Tem aquele que é o que me deram uma missão, eu vou e executo do jeito que disseram. Sim. Exatamente do jeito que disseram. Faça isso. Ok, o cara vai lá e faz. Aí ele cai nessas armadilhas. Existe o outro que é aquele que fala assim, olha, eu tenho tal situação e eu estou precisando resolver. E esse gerente de projeto pensa como resolver, sabe, estrutura. Eu vou dar um exemplo também, só para elucidar e ouvir a sua opinião. Novamente, nessa empresa de energia, uma vez a gente recebeu a visita de um gerente de projetos que veio de outra cidade, né? A empresa de energia está no Brasil inteiro.
veio visitar o escritório central ali que a gente trabalhava e ele falou assim, eu vim procurar vocês porque mandaram eu tô com um projeto novo e eu precisava da ajuda de vocês. Eu falei, legal, vamos conversar. Sentamos para conversar. Eu preciso fazer tal coisa. Aí eu e os demais do escritório falaram assim, mas por que você precisa fazer isso? Eu não entendi qual é o resultado que vocês vão alcançar com isso aí. A resposta, e importa? Mandaram eu fazer, eu estou fazendo o que mandaram eu fazer. Não, mas como é que eu vou te ajudar se eu não sei o que você quer como resultado, como impacto no negócio, entendeu? Você só está executando o que mandaram você fazer? Você entende que isso acontece muito nas suas experiências? Claro, não. Assim, por isso que eu brinquei com o Tarcísio, né? Eu vejo que é o único caminho, porque se você tem situações como você acabou de descrever, qual que é o fim disso? Sim, eu sou um cara idealista, né? A gente conversou um pouco disso antes, né? Para um país, cara, sabe? Um setor energético, né? Que não deve ser uma empresa pequena, né? Você tem esse tipo de pensamento. E aí, quem que sofre no final das contas? Entendeu? É o país como um todo, cara. Então você tem esse tipo de pensamento. Eu não vou fazer o que me mandaram para quê? Não sei. E tá ok com isso. Ao nível que a gente chegou de esquizofrenia, né? Organizacional, sabe? Por que você está fazendo isso? Não sei. Eu estou fazendo porque me mandaram. Mas qual o contexto disso? Para quê? O benefício responde muito isso. O para que eu estou fazendo isso? Foi uma coisa sempre que me deixou inquieto, né? E eu sempre trago isso também à mesa, exatamente como você falou. A gente quer fazer um projeto assim, assim, assado. Falei, são duas perguntas que eu faço. Para quê? E como se conversa com o seu planejamento? Ok, não precisa tudo conversar com o planejamento, porque às vezes o plano está errado. O próprio plano não tem lugar. É uma capacidade, né, para poder chegar lá. Exatamente. Né? Mas tem que haver esse vínculo, porque senão para que o plano? Se você nunca pensa em como se alinha com o plano, né? Se um pouco importa como se alinha com o plano. Então, para que o plano? É só para existir? Só para cumprir uma tabela? Então, essa mudança cultural é importante para a gente começar a ter mais resultado de fato, não só para empresas, instituições, mas como um país como um todo. Né? Você ter o seu foco no resultado é o que vai transformar de fato, porque é o benefício que transforma. É ele que de fato vai trazer um componente que devagarzinho vai transformando a sua instituição para ter mais resultados. Entendeu? Só que isso dá muito trabalho, vai. Muito trabalho. É muito mais fácil você acompanhar o cronograma. Claro. Do que você para pensar nisso. Por isso que você ainda tem muito essa cultura, que é muito mais fácil. E, de novo, o seu microcosmo, que eu sou engenheiro civil, então, se eu tenho uma obra e a obra tem... Que é uma coisa mais preditiva que uma obra? Desde das pirâmides é o mesmo jeito de fazer. Entendeu? Só não tinha project lá. Mas e entregava no prazo lá. Exato, né? Entregava no prazo, não morria. Né? Então você tem ainda muita clareza em como executar. Mas até uma obra de engenharia, se você não tem contexto, perde sentido. Entendeu? O microcosmo está lindo. Por exemplo, que eu dei do hospital. O hospital está no lugar errado, não tem as especialidades que você precisa, não tem os leitos necessários, ou seja, ele está todo desconfigurado no sentido do contexto. Da realidade local. Né? Exato. Mas o microcosmo da obra, o engenheiro tá show de bola, cara. Parabéns pro engenheiro. Né? Parabéns pro engenheiro, entregou tudo bem. Mas e aí, cara? E aí? Aquele bando de concreto ali serviu para nada. Na verdade, era para ser uma escola e não um hospital ali. Né? Perfeito. Tem que ter mais necessidade, tem escola que é hospital, que tem um hospital a 5 quilômetros que tem tudo que esse aqui também tem. Entendeu? Então, a gente, como você falou, essas armadilhas elas se apresentam. Porque dá trabalho você levantar certas perguntas. Né? Você, como engenheiro dessa obra, chegar e começar a criticar a própria obra. Que tipo de Exato. Que tipo de repercussão que ele vai ter, né? Aí já pensa no emprego, já pensa em várias coisas. Então, tem que ser uma coisa que os PMOs vêm trazendo. Porque, de novo, normalmente os PMOs eles estão muito alinhados com a diretoria, com a alta cúpula, né? Então, você tem uma oportunidade grande de fazer uma mudança cultural na marra, né? Se for o caso. Né? Que tem muita gente que não gosta de mudar processo, mas quando vem o cumpra-se, ela se vê obrigada a mudar. Aí um belo dia ela, nossa, mas aqui é muito melhor mesmo fazer desse jeito. Né? Então, você tem uma grande oportunidade. Então, acho que o PMO, o PMO moderno, além de ser um locus dessas conversas, né? De ser esse habilitador, né? De você fazer essa transformação cultural, ela também tem uma oportunidade, por essa relação mais direta com a alta cúpula, de fazer essa introdução cultural, se não for de uma forma mais orgânica, né, de uma forma mais institucional.
né? Olha, é assim que vai ser, agora a gente está pensando em benefício, muito do como a gente está vivendo, né? Que está tendo resultado. E assim, tem resistências aqui e ali, mas no processo, porque faz mais sentido no fim do dia. Qualquer ser humano, ele vai se convencer que faz mais sentido. Dá mais trabalho, né? Você tem que pensar mais, você tem que trabalhar mais para você ter a coesão e chamar o pessoal para trabalhar, mas o resultado está dado, o benefício está ali, você mediu. É que você está dizendo uma coisa que é engraçada, que é assim, né? É que às vezes os PMOs mais tradicionais, eles não têm a pele em risco, é o skin in the game, eles Exato. não têm a pele, né, no jogo, né? Então, assim, olhar só para o que os outros estão fazendo e ver se eles estão compliant comigo, se estão fazendo o que eu acho que eles deveriam estar fazendo, é tranquilo, é fácil fazer. Mas você não está com a tua pele em risco, né? Exatamente. Fica fácil, né? É por isso que o pessoal critica muito também, né? É. E aí você está trazendo uma abordagem diferente, aí, pelo que eu estou entendendo, em que o PMO, se ele para mergulhar e habilitar e ajudar a olhar para benefícios, né, uma forma de entregar mais rápido, ele está botando dele na reta também, né? Exatamente. Porque a partir do momento que você cocria, você está ali também, seu nome está ali, entendeu? Se der errado a estratégia, você também vai ser apontado, não, mas eu fiz porque o PMO que orientou assim. Essa nova metodologia está posta, mas quem trouxe foi o PMO. Então, você vira responsável, né? Mas eu acho isso legal também, porque você ter o skin in the game, você está mostrando que você está disposto a arriscar a sua reputação em prol daquele novo método, aquele novo processo. Mas você falou, muito fácil. Criticar, mas você está de longe, né? Tranquilo. Agora você está ali, chamou para junto, falou, não, estou com vocês, cara. Vamos pensar junto aqui, porque a gente acha que isso vai ser o melhor para a instituição. Vamos embora? Vamos embora. Aí eles vão, de novo, te enxergar como um catalisador desse processo, como um núcleo de transformação para melhor, né? Então isso de fato é muito poderoso também, né? O ser humano gosta disso, né? E por que o PMO é muito criticado? Exatamente pelo que você descreveu, né? Eles são a polícia, né? É a polícia. Chegou a polícia. Ai, meu Deus, vou ter que reunir com a polícia agora. Fica até nervoso sua, né? Apresentando o projeto. Não, mas você não fez não sei o quê, não está compliant. Comunicação, exato, você não fez com a mapa linha, de stakeholders. A linha 2 aqui, que é o mapa de stakeholders, está incompleto, porque você não colocou a coluna de risco tal. Meu Deus, aí você... Né? Cara, nem vai te odiar, né? Eles vão querer fazer parte de um processo. Cadê o valor disso, né? Exato, não tem valor. Sabe? Você está ali para só policiar ou está ali para colaborar? Então, acho que esse que é o forte. A oportunidade que o PMO tem de transformação é muito grande. Mas olha a quantidade de conhecimentos que o PMO precisa ter para fazer isso que você está falando. Porque olha só, eu observo assim, que a maior parte dos PMOs eles são muito heterogêneos, né? Eles têm pessoas muito... assim, similares, né, em termos de conhecimento e tal. Por exemplo, PMO de TI, então, é o que só tem gente de TI ali dentro. É o pensamento linear, né? Todo mundo pensa do mesmo jeito, né? E aí você vem e fala assim, não, eu preciso ter um cara que entre no jogo, bote o dele na reta, né, para construir um conceito junto com os camaradas, sabe? Inclusive, eu digo mais até, ajudar a alta administração a enxergar caminhos, alternativas, formas de fazer as coisas, né, de ganhar as capacidades organizacionais. Será que é só com gente de TI, num exemplo específico aqui de um PMO de TI, será que só gente de TI dentro de um PMO de TI que vai fazer isso? Todo o conhecimento está ali? Acho que não. Você precisa de ter outras habilidades. E assim, até porque um PMO de TI, beleza, mas aquela TI ela também atende a um propósito, né? Então, quem que vai responder por isso? Às vezes o cara de TI não sabe, né? Ele está ali, tarefeiro, apontando, né? Desenhando os sprints e whatever, acompanhando a galera e tal, mas e aí? O que isso vai atingir? Né? Você tem que ter outros especialistas. De novo, não necessariamente o cara de TI ele vai ter todas essas people skills, essas coisas todas que a gente discutiu, né? Porque TI é meio, né? Então ele vai ter que ouvir, né? Ele tem que ouvir outros setores, outras especialidades de negócio que você vai ter. Então, concordo, tem que ter uma capacitação heterogênea e tem muita coisa que você precisa ter de acúmulo de conhecimento dentro de um PMO. Mas aí capacitação é o que não falta, o plano aí, né? Fazendo o jabá.
Neto, mas eu lembrando aqui, enquanto você falava, de um fato que você me contou, de uma reunião, uma das primeiras, depois do desenho da metodologia, Sim. da participação coletiva na construção dessa metodologia e as primeiras reuniões de construção de TAP, Sim. em que o PMO chegava e falava, gente, eu não tenho a resposta. Exato. A gente vai construir isso junto. Mas como é que é as pessoas que estão envolvidas ouvirem de você que é o cara, você tá lá, Sim. né? Você tem você falou com Distintivo, a você polícia de projeto. Pois é. E aí você vira no meio da reunião e fala, gente, eu não tenho a resposta. A gente vai construir junto. Exato. Você acha que isso é fácil para quem está do outro lado ali, reunido com você? Eu acho que é uma surpresa, sabe? Porque justamente quando a gente falou, PMO, normalmente é alinhado com a alta cúpula, já tem esse peso da autoridade. Os caras são os caras, né? Eles que vão dizer o que a gente tem que fazer. A gente tem que só dizer amém. Né? O que eles falar para a água parar, a água vai ter que parar, a gente vai ter que dar um jeito, né? Então, você chegar numa atitude de maior humildade, né, de dizer, cara, não sei, vamos pensar junto. Você causa uma estranheza, uma frustração inicial do tipo, pô, será o cara que vai me dar todas as soluções? E agora você está dizendo que eu vou ter que pensar junto com... Não, pô, isso dá trabalho, né? Mas tá. Mas eu acho que essa frustração ela já vira um sentimento de valorização do gerente de projeto, né? Que é o que a gente falava muito, né? Que a gente fala muito, né? Quem é o senhor do projeto que tem a palavra ali, né? Final, né? Que ele vai dizer, não, eu acho que o melhor caminho é esse porque o conjunto de experiência, expertise do projeto eu tenho. A gente vai auxiliá-lo a construir, óbvio, dentro dos conceitos, vários que a gente precisa, a gente vai dar esses feedbacks para eles, só que ele que dá a palavra final, que ele que vai entender. Óbvio, ele vai ter que ter uma lógica por detrás disso. Não vai ser, não, é assim porque eu quero, né? Tem que fazer sentido. E a gente trabalhando os TAPs, trabalhando os benefícios, a gente tinha coisas engraçadas, que a gente até mudou um pouco a metodologia justamente para não gerar esse tipo de estranheza. Porque tinha vários consultores, né? Aí o consultor A falava, eu acho que tem que ser assim. Aí o consultor B falava uma coisa contrária. Eu acho que tem que ser desse outro jeito. Aí eles falam, pô, vocês se decidem. Um fala o outro fala o outro, o que eu tenho que fazer? Que aí na linha que você falou, nós não temos a resposta, a gente está aqui para discutir junto. Cada um vai ter um ponto de vista. Isso é ótimo, porque você pega vários pontos de vista e você chega numa visão de 5 dimensões aí, que você tem uma melhor leitura do ambiente e normalmente se produz uma qualidade de solução melhor, né? Mas também passa um pouco por essa frustração. Pô, se nem vocês sabem, eu que vou saber, né? Mas aí é isso, né? Que você obriga a pessoa a pensar. Que pensar ela dói, né? Exatamente, incomoda pensar, né? E ter o peso, que também é confortável. Eu coloquei assim porque o PMO mandou. A partir do momento que você não tem mais isso, putz, eu vou ter que pensar e vou ter que justificar, então eu vou ter que raciocinar e raciocinar dói. Então isso é um processo, mas isso eu acho que faz parte da mudança cultural e é super importante. Porque se você só tem decisões hierarquizadas, verticais, que todo mundo tem que engolir, para que as pessoas estão lá? Só para ficar cumprindo tarefa? Né? Você está perdendo muito do capital humano simplesmente ignorando as capacidades de cada um, e principalmente dos gerentes de projeto, no nosso caso, né? De um PMO. Então, esse processo ele é muito poderoso também, né? De você baixa a guarda, fala, olha, nós como PMO não sabemos todas as respostas, a gente vai ajudar aqui no que pode, mas vamos pensar junto. Então, isso você ganha a pessoa naquilo, né? De você transformar o PMO num núcleo que as pessoas vão te procurar para ajudar a pensar nas soluções dos problemas. Mas me tira uma dúvida, porque isso que a gente está falando, todo PMO fala que faz isso. Mas será que faz? Não, pois é. Todo PMO fala que faz isso. Né? Que está ali de portas abertas para receber as pessoas. Estou aqui para ajudar você, né? Estou aqui para ajudar você e tal. Mas o que foi de diferente dessa experiência que você está trazendo que de fato te tocou no sentido de você falar assim, opa, peraí, é diferente do que eu já vivi até então. Te dou exemplos, assim, que quando você traz todo esse novo conceito, né, de benefício, né, ganhos rápidos em ciclos curtos, né, de você dividir o trabalho, não se preocupar tanto com o futuro, ou seja, são coisas que, né,
você basicamente joga no lixo, né, o jeito de fazer projeto de uma parte das pessoas, né? Teve uma gerente em particular que no início você viu uma resistência. Será que isso vai funcionar? Não estou entendendo. Você sente a frustração, você sente o incômodo, né? Eu vou ter que fazer de maneira diferente. À medida que foi se avançando nos processos, foi comprando a ideia. E depois, em outra reunião, ela deu um relato de que ela se convenceu que aquilo era o jeito certo de fazer. Entendeu? Então, e como que se conseguiu isso? Com tudo isso que a gente já falou. Trazendo para junto, ouvindo, construindo em conjunto, fazendo as pessoas ganhar as capacidades que precisam. Então, você consegue ter esse convencimento individual. E isso você só tem sucesso se as pessoas enxergam o PMO como um lugar seguro, de escuta, de acolhimento, né? de produção conjunta dessa solução. Porque se você tem uma pessoa que já está cristalizada no jeito de fazer e já tem uma certa idade, já tem uma certa carreira, a gente tem que entender que não é fácil para a pessoa, né? Virou a chave, não é desse jeito, agora é esse aqui. Mas no final, em poucos meses, a pessoa já se convencer, é sinal que faz sentido essa gestão de benefício, faz sentido a metodologia. Só ver resultado, né? Exatamente. E ver a facilidade de você fazer. Porque à medida também que você vai avançando, principalmente em projetos que não são fáceis, né? Que, sem dar muito detalhe, mas são temas complexos de você estar lidando, né? Então, você partindo disso, você cada vez mais precisa dessas dinâmicas de escuta, até para resolver as tarefas do projeto, vamos dizer assim. Então, os gerentes, até a equipe também acaba tendo que desenvolver essas habilidades que a gente falou, não é só o PMO. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. É porque, às vezes, eu vejo que nunca existe, no mundo, no ser humano não existe nada monofatorial, né? Sim. É tudo multifatorial. Mas parte do problema e que nos leva, às vezes, a essa coisa de a gente ser nós nos tornarmos meros executores como gerente de projetos, talvez venha um pouco lá da própria contratação. Sim. Quando você vai fazer uma contratação, um iluminado já chegou e falou assim, eu já sei qual é o problema. Ele tem a certeza do problema. Iluminado. Ele não ouviu muitas pessoas. Ele viu o problema e ele acha que sabe qual é o problema. Sim. E ele vai lá e fala assim, eu preciso que faça tal coisa. E dá o carimbo, dizendo, faça tal coisa. Sim. E aí, quando você vai executar, você está preso àquilo. Sim. Né? Você tem pouca margem de manobra para você falar assim, peraí, vamos entender o problema? Sim. Vamos tentar repensar as coisas aqui, ver qual é o fenômeno e tal. Sim. Você enxerga que tem como resolver isso, essa questão? Assim, como é que a gente pega esse processo de contratação, que é na origem, Sim. né, e tenta trazer isso para que, de alguma forma, abra espaço para que, no momento que a gente for executar, a gente possa, pelo menos, parar para olhar o contexto. Como você disse, você falou que no começo você falou que o contexto é muito importante. Exato. Mas nem sempre as contratações permitem ou abrem espaço para contexto, para a investigação do contexto. Sim. Sim. Como é que você enxerga isso? Eu concordo com você. Eu acho assim, se você individualmente está numa instituição em que não enxerga a maneira moderna de você fazer gestão por benefício e tudo, você fica, como você mesmo falou, um pouco poder de manobra, né? Claro, você pode ser um elemento ali de trazer isso à tona, mas dependendo do seu nível, da sua hierarquia, você vai ser uma voz perdida na multidão, né? Por isso que eu acho que quem tem a grande oportunidade de fazer essas mudanças é o PMO mesmo, entendeu? Quando ela chega, é essa nova empreitada que vai bancar politicamente, vamos dizer assim, essa mudança cultural. Nossa, então você está dizendo que o PMO tem que ser um sense maker. Exato. Ele tem que ser o ator que interpreta o ecossistema. Ele tem que ter esse conhecimento lá dentro. Ele tem que interpretar o ecossistema de gestão de projetos dele e falar assim, para o meu ecossistema, que é um ecossistema particular, Sim. dele, né, daquele órgão, Sim. daquela empresa, aí tudo bem, agora eu preciso Exatamente. de tais características para poder sustentar e fazer esse ecossistema sobreviver. Perfeito. Que foi mais ou menos, né, a nossa experiência, né? Você ter a gente trazer, né, como PMO, trazer essa necessidade de mudança cultural, de mudança de metodologia, né? Que muitas vezes a encomenda do PMO é essa. O pessoal sabe que não está dando muito certo, mas também não sabe muito o que fazer para dar certo.
Nem por que está dando errado. Nem porque está dando errado, né? E nem o que ele deve fazer para, enfim, a gente não sabe de nada. Então acaba chamando uma consultoria para ajudar nesse processo. Então, nessa hora, que o PMO tem uma oportunidade sui generis de fazer essa proposta de mudança cultural, que também não é fácil, né? Também não é fácil. Né? Ó, me parece que quem está nos acompanhando ainda não acredita. E eu acho que vale até um desafio, né, Wesley? Se você que está nos acompanhando não acredita, manda uma mensagem. Manda um comentário. Né? Comenta aí, curte, que a gente toma um café junto. É isso aí. Né? Eu acho que tem só uma coisa que eu queria adicionar. Acho que o Tarcísio está querendo acabar a conversa. Deve ser. Não, que isso. É o tempo, né? Já estão reclamando do tempo. Que eu acho. Você falou uma coisa agora que me chamou muita atenção e que é uma reflexão que eu fico fazendo. Eu não tenho uma resposta direta e objetiva a respeito disso, mas é uma reflexão. Você falou assim, eu quero fazer uma mudança cultural. Tudo bem. Eu posso, de fato, querer embarcar numa jornada de mudança cultural, que é algo... Sim. Nossa, é realmente muito... Não é trivial de se fazer. Não é. Complexo, Tá? Mas eu posso também, de alguma forma, embarcar em uma jornada em que eu falo assim, ok, eu entendi o contexto, eu entendi a lógica de funcionamento do meu ecossistema. Sim. Tá? E ao entender minimamente, não vou dizer que ninguém entende plenamente, mas minimamente, Sim. a lógica de funcionamento do meu ecossistema, eu posso me perguntar da seguinte forma: qual é a estrutura, ou qual é o método, ou quais são os processos, ou quais são. Eu vou chamar de estrutura, esse conjunto de coisas. Uhum. Qual é a estrutura que eu preciso ter para navegar e dar fluxo dentro desse contexto? Perfeito. Porque mudar é um caminho. Sim. Difícil, mas é um caminho. Sim. Outro caminho eu não quero mudar. É assim que funciona? Parabéns, eu entendi como é que vocês funcionam. Então deixa eu criar toda uma estrutura que me permita navegar dentro dessa sua característica. Entendi. Mas já com um foco mais em benefício, você diz. Ou não, pode ser que sim, é uma reflexão. Pode ser que sim, como pode ser que não. Vai depender do contexto. Sim. Entende? Se eu entendo que o meu contexto não se beneficiaria no primeiro momento. Entendi. De benefício, que é algo realmente que eu acho que é o ideal, mas é ideal, né? Sim. Ele se beneficiaria muito mais de deixa eu mudar o sistema, a lógica sistêmica, a dinâmica sistêmica. Sim. Isso é um caminho. Outro caminho vamos pegar um exemplo aqui, para eu elucidar isso. Num dos estudos que nós fizemos, não importa onde, né, nós identificamos que há uma rotação de lideranças de 2 em 2 anos, certo? Sim. Se há um ambiente de rotação de 2 em 2 anos, significa que quem chega quer deixar sua marca. Sempre. Sempre quer deixar sua marca. Quer contribuir. Lógico. Aliás, no Brasil natural. Isso é muito comum. Natural. Isso é muito comum no Brasil. 2, 4, não importa. Né? Pode ser 4 anos, né? Não, normalmente é 4, mas 2 piorou, né? Pois é. E o que acontece? Se isso é uma realidade, isso não vai mudar, porque isso é a essência, de 4 em 4 anos eu estou mudando. Sim. Qual é a estrutura que eu tenho que criar, então, que permita que quem chega possa, então, já que você quer fincar sua bandeira, quer mostrar o seu trabalho, você pode mostrar o trabalho, sem que isso impacte e desestruture toda a lógica interna. Aí você tem que identificar. Eu não sei qual é a forma. Vamos ter que ver qual é a forma que permite navegar nesse contexto. Acho assim, faz sentido. Tendo premissas, né, fortes, como você falou, não queremos fazer gestão por benefício. Pode ser uma premissa. Maluca, mas pode ser, né? Tranquilo. Então, como PMO, mas sabendo que a gestão por benefício é o ideal, como que a gente vai montar essa estrutura para que a própria instituição chegue a essa conclusão? Exemplo, você fazendo essa conexão entre plano e processo, por exemplo. Entendeu? Pensar bem nas metas. Que a meta é um benefício, né? Sim. Não necessariamente pode não direto. Ser ideal, mas é um... Exato, mas é um tipo de benefício. Então, você acomodando as necessidades, né? Você atendendo politicamente o que a alta cúpula quer, o que a instituição precisa para andar, e você ajeitando o pão, né? O caminho de pão para a pessoa chegar à conclusão que realmente precisa fazer uma gestão por benefício, né? Pensar muito mais no resultado, o que está entregando, acho que naturalmente isso vai acabar acontecendo. Né? Ou, pelo menos, você potencializa a chance disso acontecer. Você quebra um pouco a lógica de uma maneira disfarçada. Né?
Já que você não pode ir com a Ariete arrombar a porta. Ou se você não tem essa chancela, esse cheque em branco dizendo, não, tá ruim, resolve. Que aí é mais fácil. Né? Mas a minha estratégia seria essa, entendeu? Encerramos? E aí, Tarcísio? Você que disse. Falei Eu demais? acho que o tema... Eu acho que ainda tem gente que está duvidando. Benefício resolver o problema. Quem disse que eu quero resolver o problema, né? Quem disse que é para resolver? Vai que a gente convida alguns PMOs aí para um bate-papo e... Pra debater, né? Mas eu acho que deu para a gente adentrar um pouco. É claro que a gente não pode aqui revelar quem são os clientes. Exatamente. Mas a gente sempre traz esse contexto para fazer com quem está nos acompanhando poder exercitar, né? Ou seja, opa, se eles falaram isso, é porque está dando certo. Exato. Né? Então, Wesley, não sei se você quer dar Não, o privilégio acho que eu só adicionaria uma terminar. coisa, né? Acho que para finalizar, né? Antes de eu dar o tchau aí, né? Dentro dessa experiência que a gente está vivendo, é muito legal de perceber que os atores decisores, né? Eles compraram a ideia de trabalhar pelo benefício. Né? Porque faz sentido. Faz sentido. Porque se eu estou ali querendo deixar uma marca, eu vou deixar a marca fazendo um cronograma, fazendo um projeto seguir o cronograma ideal ou entregando benefício? Entregando benefício. A marca fica entregando benefício. Não é tendo um cronograma perfeito, com escopo perfeito, com orçamento perfeito. Não é isso. Exato. Por isso que compra. Porque você vende a sua participação de maneira mais clara. Uma coisa é você chegar e dizer assim, na minha gestão eu utilizei 500 milhões de reais. Ok. Tá. E o que aconteceu, né? Não, na minha gestão diminuí em 50% a mortalidade infantil. Olha aí. O que tem mais impacto? Pois é. Né? Pro ouvido. O que é melhor? Pô, gastando legal. só 10 mil. Ainda dizendo assim, né? O quê? Eu acho que Nossa. até assim, a parte financeira, ela não tem uma relevância tão forte quanto você entregar um indicador forte né, de resultado. Benefício, né? Porque o dinheiro está ali, vai ser gasto. O orçamento está ali. Então, de alguma maneira, ele vai ser gasto. Agora, você dizendo o que você entregou, poxa, aí você tem um emblema, né? Você tem um pôster muito mais potente. Né? Esse foi o gestor, ou esse foi o executivo, esse foi o whatever, que entregou tal coisa. É que a gente muitas vezes coloca no currículo, né? Grandes conquistas. Né? São benefícios que você está entregando. Entendeu? Aumentou o faturamento, você diminuiu o custo de produção, você diminuiu a mortalidade infantil, enfim, você entregou benefícios. Então, assim, dica que eu dou para qualquer PMO é que realmente foque no benefício, né? Que é isso que, de fato, vende até o trabalho do próprio PMO. Porque o PMO ele pode, em última análise, reunir todos os benefícios que foram realizados dentro da sua gestão e dizer que, na gestão daquele PMO, os benefícios entregues foram todos aqueles. Então, isso também chancela o trabalho do próprio PMO. Né? Exato. Ele botou a dele na reta, colocou né? na reta, está na hora de prestar conta. Inclusive dos ganhos disso. Né? Exatamente, para justificar. Maravilha. É isso. Neto, obrigado pela sua Obrigado atenção, vocês pelo seu convite. tempo, por esse bate-papo. A nossa audiência, né, a gente pede que entre nas redes sociais, dê um like lá no se inscrever, nosso LinkedIn, né? Se inscreva, né? Aperte o sininho, né? Assim que fala, aperte o sininho. Dê um like lá nas nossas redes sociais. E até o próximo encontro, né? Teremos outras conversas aí. Isso aí. Obrigado a Plano pelo convite e até a próxima.